Afinal, qual é a música de entrada? Não, é essa, vamos celebrar. É porque assim, todo mundo ficou em pé. Achei que deixa eu tivesse esperando essa cantar. Claro, a gente vai postar. Que horas tem no seu relógio? 10h10. 10h13. Tô vendo. Presta o celular pra mandar uma mensagem pra mamãe. Então a gente vai almoçar lá na sua casa? Vou falar com ele. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa será celebrada nas seguintes intenções: pelos falecidos Vera Lúcia Andrade Rosa, e em ação de graças pelo aniversário do enlace matrimonial de Neuza Vilela e Antônio Vilela, pelo aniversário de Elizabeth Teixeira, pelo aniversário de Rafael Moraes Gonçalves. Segundo domingo do tempo comum, ano da oração. Com alegria e esperança estamos numa etapa do ano litúrgico que chamamos de tempo comum ou tempo durante o ano. Celebra-se neste tempo não um aspecto especial do mistério pascal, mas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. Que nos deixemos renovar interiormente pela celebração desta Eucaristia e que o domingo seja para nós o principal dia de festa, dia de louvor e ação de graças, dia que dá sentido à nossa existência. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração,
vento de alegria surge entre nós, em adoração ao teu eterno amor. Somente você, vamos celebrar? Vamos celebrar. Força, meu irmão. No meio de nós. Vamos celebrar. Ele está presente aqui. Ele está presente. Uma vez mais, vamos celebrar. Vamos celebrar. No meio de nós. Somente a sua voz, somente você. Vamos. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Com imensa alegria, hoje nossa paróquia entra no itinerário da trezena de São Sebastião. Também hoje abrimos nossa preparação em comemoração para a festa do nosso santo padroeiro. Nesse domingo festivo, domingo de graça, nossa comunidade se alegra em receber o seu pastor, nosso cardeal Dom Rani, incansável na missão. Queremos acolhê-lo com uma grande salva de palmas, agradecendo sua presença. E a oportunidade de celebrarmos com ele esta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. No amor de Cristo. Fizeram diferente o folheto dessa vez, né? E aí, então, se bem que aí quando é bispo fala paz, né? Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria poder chegar aqui até Bangu e celebrar nessa paróquia de Santa Cecília e São Sebastião essa Eucaristia no domingo, dia do Senhor, segundo domingo do tempo comum. Terminei agora lá em Santa Isabel, em Bento Ribeiro, celebrar junto com os padres paulutinos, né? Inclusive rezamos pela alma do padre Marek, ou Marcos, pároco de São Roque, em Vila Valqueire, faleceu nessa manhã. Nós rezamos então toda a família paróquia São Roque, aos padres paulutinos, sua família também polonesa. Rezamos na intenção desse nosso sacerdote falecido nessa manhã. Nós estamos no ano da oração, o tema da nossa trezena, a oração é a Fortaleza de São Sebastião, e prepara o ano da oração para o ano do jubileu 2025, que acontece cada 25 anos. Começa dia 24 de dezembro desse ano, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, com o tema Peregrinos da Esperança. E nós, na Arquidiocese, vivemos também o segundo sínodo arquidiocesano, que é sobre as missões, e muito a ver com a palavra de Deus desse domingo, segundo domingo do tempo comum, onde nós vivemos até a última segunda-feira, até tempo de Natal, agora tempo comum durante o ano, até a terça-feira antes da Quaresma. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus por todas as intenções, e também nós pedimos hoje por todas as intenções daqueles que foram também, né, levados por tantas situações das enchentes, da chuva desta noite. Já tinha acontecido em Nova Iguaçu, na Diocese de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, e também nessa noite de ontem para hoje, também aqui em nossa Arquidiocese, região do Vale do Acari, Rio Acari, Pavuna, Jardim América, e tantas notícias que recebemos de casas inundadas, carros também submergidos, famílias que perderam tudo. A nossa Caritas Arquidiocesana já tem uma campanha, né, com o número da conta ou do Pix, para depósito, para quem quiser ajudar nesse trabalho de diminuir um pouco as dores do nosso pessoal e também as nossas paróquias, inclusive essa e também em especial a Catedral, recebe também alimentos, água, roupas, para depois entregar às famílias que necessitam. Nossas paróquias estão todas mobilizadas para essa campanha também de solidariedade junto aos nossos irmãos e irmãs, para diminuir um pouco a situação. É claro
que nós apenas minimizamos, mas pedimos às autoridades para que essas situações de contínuas enchentes, contínuas pessoas que perdem tudo, sejam também solucionadas com obras bem claras de resolver os problemas em nossa cidade, né? Que sabemos onde acontecem as enchentes, sabemos quais são os problemas, e é necessário que nós saibamos também encontrar as melhores soluções. A igreja, ela pode minimizar e ajudar, como nós estamos fazendo, né, as campanhas, né, de solidariedade nesse dia de hoje, nesses dias agora, que depois serão entregues aos vicariatos que necessitam, entregarão depois às foranias, às paróquias que necessitam, para minimizar um pouco essa situação toda que nós vivemos. Então, nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos sempre solidários, que a oração, que a fortaleza de São Sebastião nos ensine também a solidariedade. Iniciemos, meus irmãos e irmãs, a nossa celebração com o nosso ato penitencial. Nesse dia, domingo, que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A vida cristã nasce e cresce a partir da escuta da palavra. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamastes? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamastes? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não lhe tinha se manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamastes? Aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor.
faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: (106,7), a Sintonia da Felicidade. Você está acompanhando a Santa Missa desse segundo domingo do Tempo Comum, aqui da paróquia de Leitura São da Sebastião primeira em Santa carta Cecília. de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também de nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, amém.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Felipe, estamos iniciando aqui então a semana de preparação para a festa de São Sebastião. Nós estamos na trezena já no 8º dia e aqui estamos preparando para a festa de Sebastião no próximo dia 20, com corrida e tudo, né? Parece que o Padre David vai participar da corrida também, parece, né? Já vai dar várias voltas também na corrida, né? Ele assim prometeu, né? Vamos ver se vai, né? Pelo menos dar alguns passos, né? Aos irmãos e irmãs que nos ouvem, veem ou acessam pela Web TV Redentor, pela Rádio Catedral, nossas páginas do Facebook e canal de YouTube também, que participam conosco hoje da missa aqui, justamente na Paróquia Santa Cecília e São Sebastião, em Bangu. Esse horário, normalmente, as celebrações são transmitidas da Catedral Metropolitana, mas hoje, com a trezena de São Sebastião, a missa está sendo transmitida daqui. Atrasamos um pouco, tivemos que ter algumas rotas alternativas, porque em alguns lugares só nadando, né? Então, tivemos que chegar aqui, atrasamos um pouquinho, mas aqueles que estão nos vendo, ouvindo e acessando, estão também participando e colocando as suas intenções. Aqui os padres, o diácono, os consagrados que estão aqui na comunidade, o povo de Deus, e aqueles que nos veem, ouvem ou acessam nas diversas mídias que transmitem essa celebração. Estamos no 2º domingo do tempo comum. Depois do Natal, que terminou segunda-feira passada, nós começamos a primeira semana. E hoje estamos no 2º domingo do tempo comum. São 34 domingos, dentro daquilo que é normal. Às vezes pode variar um pouquinho, mas como normalmente são 34 domingos, que vão em 2 etapas. A primeira etapa vai depois da festa do batismo do Senhor, até a terça-feira antes da quaresma,
E a segunda etapa vai da segunda-feira, depois de Pentecostes, até o sábado, antes do Advento. É o maior tempo litúrgico que nós temos. Passado o tempo e o ciclo do Natal, com Advento e Natal, e o ciclo da Páscoa, com a Quaresma e Páscoa, nós temos o restante do ano, os domingos de tempo comum. E normalmente, durante os anos, nós temos 3 ciclos dominicais, anos A, B e C. Estamos no ano B, quando o evangelho dominical normalmente é Marcos. Como São Marcos é mais curto, então nós temos outros evangelistas que são lidos também no ano B. Começamos hoje, que é São João, depois vamos ler também na metade do ano, vamos ler também São João capítulo 6, enfim, né, nós vamos assim de tal forma acolhendo a palavra de Deus que vai nos iluminando e vai conduzindo a nossa vida. E nós abrimos praticamente os domingos do tempo comum, que é o primeiro domingo não houve, né? Nós temos aí nosso chamado. Nós temos muitos trabalhos, muitos serviços. Nós temos muitas vocações. Vemos, meus irmãos, nós temos vocação sacerdotal, religiosa, missionária, vocação à vida também matrimonial. Mas temos também muitas missões, muitos carismas e serviços, nos vários tipos de comunidades que vão tendo vários carismas para servir a igreja, e na paróquia e na igreja muitos serviços. Pastoral carcerária, por exemplo, visitar os presos no presídio, pastoral também do menor, tanto a prevenção, que eles trabalham com os menores em situação de vulnerabilidade, e depois também os menores que estão também privados de liberdade, em medida socioeducativa, assim chamada, também a pastoral da consolação e da esperança dos cemitérios, a pastoral da saúde nos hospitais, além daquelas pastorais que nós temos em ministérios também, que são adintra da igreja, como o Ministério da Sagrada Comunhão, do catequista, próximo domingo, domingo da palavra, nós estamos aí a oportunidade de instituir catequistas, se for permitido, segundo se sai realmente o rito. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, há muitos tipos de trabalhos na igreja, missão, missionários, evangelizadores, trabalhos sociais. Estamos agora aí com toda essa campanha para minimizar todos que sofreram com as chuvas desse final de semana, né? Trabalho social, nós temos além da assistente social que são formados para isso, nós temos aqueles que também são os voluntários, que trabalham na preocupação com os mais necessitados. Enfim, são muitos serviços e muitos trabalhos na igreja. E a palavra de Deus hoje nos fala que o Senhor passa e nos chama diante das várias circunstâncias e várias possibilidades e vários dons que nós temos. Primeiro precisamos saber distinguir a voz de Deus, leitura de Samuel. Samuel, ele pensou que era Eli que o chamava, até que Eli, a gente explica, não sou eu, é Deus que está te chamando. Vai, responde, fala, se o teu servo escuta. Ou seja, aparece, meus irmãos e irmãs, essa necessidade de nós aprendermos também os sinais dos tempos, os sinais que Deus fala ao nosso coração e à nossa vida, para respondermos como respondeu Samuel, fala que teu servo escuta. E além disso também, de podermos ver como fizemos salmo de resposta, eu vim para fazer a vossa vontade com prazer, com alegria. Nós possamos também ver isso, escutar a voz de Deus, responder e fazer com prazer, colocar em prática com prazer o que Ele nos pede. E cada um tem sua diferença, cada um tem o dom que tem, o chamado que tem, para poder. Nós vemos que nós temos para a missão, desde uma Santa Teresinha, que nunca saiu do convento, mas rezou pelas missões, até um São Francisco Xavier, que andou pelo mundo batizando em todos os cantos, até as costas da China. Então existe uma variedade muito grande de possibilidade. O importante é discernir os caminhos, ver o que eu posso fazer. Eu lembro muito aqui quando eu vejo essa frase, Dom Luciano, servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida, com quem tive a oportunidade de ter muitas reuniões, e sempre quando tinha alguma questão, ele vai, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Assim também nós somos chamados a ver isso, né? Ou seja, como é que nós podemos responder ao Senhor para poder cumprir bem a nossa missão de batizados, de católicos, de missionários, de evangelizadores. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós vemos também que naqueles que são chamados tem que ter a experiência com Cristo. A leitura do Evangelho é muito significativa. João Batista era o precursor. Ele indicou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
indicou para os seus discípulos quem era Jesus. E 2 deles seguiram a Jesus. Provavelmente André e Tiago. André, com certeza, foram até Jesus e não foram perguntar para Jesus qual que era a ideia dele sobre A, B ou C. Perguntaram para Jesus, onde é que você mora? E Jesus não respondeu, não deu endereço. Venha ver, venha conviver comigo, venha estar comigo. Eles foram e passaram um dia com o Senhor. E ficou marcada justamente esse dia, porque até o horário eles marcaram. Era 4 horas da tarde, eram 4 horas da tarde. Então, a segunda coisa, além de distinguir o chamado de Deus, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver que nós somos chamados a estar com Cristo, a encontrá-lo em nossa vida. E de tal maneira, tendo encontrado, fica marcado o encontro com Ele, que até a hora, a circunstância, o jeito, nós vamos lembrar para o resto da vida. Para nosso chamado, para viver como cristão, para viver a nossa vocação, o nosso chamamento, podemos ver realmente em Jesus Cristo. Pode ser num encontro, pode ser numa celebração, pode ser sozinho, pode ser andando, pode ser sentado, pode ser ajoelhado. Eu não sei, Deus tem seu jeito de falar para cada um. O importante é que nós o encontremos. Nós encontremos o Senhor. Encontremos de tal maneira como nós ouvimos no Evangelho, né? E tendo-o encontrado, nós temos uma primeira atitude, é de contar para os outros. Foi o que André fez com o seu irmão Simão. Logo foi buscar Simão, encontramos o Messias, encontrei Jesus Cristo. E levou Simão para Jesus, que o acolheu e mudou de nome. Vai ser Pedra, Cefas, daqui para frente será o Pedro. Ou seja, nós vemos que quem o encontra logo vai também testemunhar para outros que o encontrou. Antes de falar de doutrina, de falar de coisas, de mudanças de vida, vai falar sobre quem encontrou e quem encontrou a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois teremos outro episódio, quando eles estão pescando na beirada do lago Genezaré, ou estão lavando as redes, ou estão ali repousando, né? E justamente ali Jesus passa chamando. E eles seguem a Jesus. Então, primeiro há o encontro, depois também há a missão, o chamado para serem pescadores de homens. Vai ser uma outra oportunidade, um outro momento. Mas nós vemos aqui que André foi logo falar para o seu irmão, Simão, que tinha encontrado o Senhor. Ou seja, essa é uma consequência. Por isso, o trabalho de evangelização, de missão, de pregação é consequência de quem encontrou o Senhor. Dentro de várias circunstâncias. Não pode ficar calado diante daquilo que experimenta na própria vida e vai partilhar com os outros esse encontro importante de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo. Aí tem uma segunda consequência, que é a mudança de vida. A mudança de vida vem como consequência do encontro com o Senhor. E a segunda leitura, Paulo fala isso. Fala que como consequência, aqueles que encontraram o Senhor passam a ter também uma vida diferente. O corpo é para o Senhor, né, para a glória de Deus e não para o erro. Então deixa de ser errado, de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas, como consequência de ter encontrado o Senhor. Então primeiro vem o encontro com o Senhor, vem o testemunho, depois vem também essa mudança de vida que vai sendo mudada pelo nosso encontro com o Senhor, como nós ouvimos na carta de São Paulo. De tal maneira que aquilo que parece impossível aos homens, torna-se possível para Deus, para quem o encontrou. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante de tantas circunstâncias e tantas necessidades, não faltam locais, circunstâncias e trabalhos na igreja. É importante que nós digamos o nosso sim. É claro que tudo isso depende da nossa abertura de coração para ouvir, para responder, como respondeu Samuel, fala se o que teu servo escuta. Né? Ou ainda, como o André, que foi direto, não só seguiu a Jesus, como também logo foi contar para o seu irmão que tinha encontrado Jesus. Ou seja, vai depender da nossa atitude, de como nós vamos dando passos para encontrá-lo, para acolhê-lo, para acolher a sua palavra, e para ver uma vida nova, meus irmãos e irmãs. Portanto, a palavra de Deus hoje é um convite à missão, à evangelização, aos trabalhos pastorais, aos trabalhos missionários, e com entusiasmo de quem passa tem encontrado o Senhor e respondeu o seu sim ao Senhor. São Sebastião foi um homem desse, mesmo soldado com alta graduação, ele tinha respondido ao Senhor depois de ter o encontrado. E de tal maneira ele o encontrou, viveu uma vida de oração, como é o tema da trezena desse ano,
a oração Fortaleza de São Sebastião, que ele não só testemunhou pela vida com coerência, como levou outros soldados também a encontrar Jesus Cristo, e também ia ao encontro dos cristãos presos ou condenados à morte para consolá-los e fortalecê-los. E o fato de ter encontrado o Senhor também o fortaleceu para não desanimar. Quando perdeu todos os seus cargos, foi condenado a morrer de flechadas, acabou não morrendo, Irene o acudiu, ou ainda depois que voltou, não desanimou e continuou, devido ao seu encontro com o Senhor, anunciando o Senhor, até morrer depois com pauladas, pedradas, enfim, essa maneira como aconteceu ao seu martírio. Portanto, meus irmãos e irmãs, São Sebastião é exemplo para nós de quem encontrou o Senhor e de tal maneira vive que o anuncia e o proclama, mesmo com as adversidades e com os problemas da vida. Que nós também saibamos fazer o mesmo com as adversidades, perseguições, problemas contra a igreja, que acontece a cada momento, tantas perseguições, para que nós continuemos a anunciar aquele que é a nossa vida, nosso tesouro, nossa alegria, Jesus Cristo, nosso Senhor, e como consequência, vivendo uma vida de oração, de contato com aquele que é próximo de nós, nós temos próximos dele, através da oração, sejamos também sinais de esperança para esse mundo cansado, abatido, cheio de tantos problemas, sejam os cristãos que vivem nesse mundo, com todas as circunstâncias, passando pelas enchentes, como todo mundo passa também, mas com esperança e com confiança da alegria cristã de anunciar a vida e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tendo escutado a palavra de Deus que nos ilumina e nos ensina, que devemos responder ao nosso sim ao Senhor, segui-lo e anunciá-lo, elevemos a Ele agora a nossa oração. Pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e diáconos, para que exerçam o ministério da Palavra de Deus como a palavra viva e encarnada na Igreja e no mundo, rezemos. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para escutar a palavra, para que sejam edificadas e impulsionadas a uma sincera conversão, rezemos. Pelo ano da oração que nos prepara para o Jubileu da Esperança em 2025, para que vivamos numa relação viva, pessoal e comunitária com Deus vivo e verdadeiro, rezemos. Pelos festejos da solenidade de São Sebastião, padroeiro de nossa cidade e arquidiocese, para que a paz se estabeleça e sejamos impulsionados à missão neste tempo do segundo sínodo arquidiocesano, rezemos. Rezemos pela nossa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para que haja paz em todos os cantos dessa cidade, mas também segurança pelas pessoas que perderam as coisas na sua casa com as enchentes dessa noite, por aqueles que fazem o bem também às pessoas na gratuidade, na disponibilidade de servir aos irmãos, com inteira disposição de colocar-se a serviço, para que possamos ser um povo solidário, que diante das circunstâncias dá testemunho da sua fé. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos falecidos, em especial pelo Padre Marcos Almarec, da Palotino, falecido hoje,
pároco da paróquia São Roque, em Vila Valqueire, para que encontrem no Senhor a sua paz. E seus familiares poloneses, seus irmãos religiosos paulutinos e só paroquianos de São Roque sejam consolados com a esperança da fé. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por essa paróquia que nos acolhe, que também começa a sua preparação para a festa de São Sebastião, por todas as suas atividades e preparações, que seja uma oportunidade ainda mais de reafirmar o entusiasmo cristão e a presença da igreja aqui em Bangu. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai compassivo, as nossas preces e concedei-nos o que realmente precisamos em cada tempo de nossa existência, por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Agora em teu altar essa oferta de amor, quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. For levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor, quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora da caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família reunida para escutar a vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Padre Marcos, que hoje chamaste deste mundo a vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Você está na Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Você que acompanha essa cerimônia eucarística. Nós estamos aqui na paróquia de Santa Cecília e São Sebastião, em Bangu, dentro da nossa trezena de São Sebastião. Hoje estamos então celebrando o 8º dia dessa trezena e você acompanhando essa Santa Missa Dominical, que faz parte da grade de programação da nossa Rádio Catedral FM, que costumeiramente é transmitida da nossa Catedral Metropolitana, mas em função dessa visita da tão tradicional procissão e festividade em honra a São Sebastião, você acompanhando as Santas Missas dos locais onde está acontecendo as visitas, como nesse caso de hoje, a paróquia de São Sebastião e Santa Cecília, em Bangu. Que nessa hora você faça então a sua comunhão espiritual. Esta comunhão renova o meu viver. Sim, eu sei, Jesus, que vais falar em mim. Com meu coração posso escutar. E te peço, vem manifestar a graça em mim. Com teu corpo e sangue vem me transformar. Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e terei a salvação. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. Sim, eu sei, Jesus, que tu estás aqui. Com meu coração quero te ver. E te peço, vem manifestar a graça em mim. Esta comunhão renova o meu viver. Sim, eu sei, Jesus, que vais falar em mim. Com meu coração posso escutar. E te peço, vem manifestar a graça em mim. Com teu corpo e sangue vem me transformar. Eu não sou digno,
Senhor, de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e terei a salvação. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. Sim, eu sei, Jesus, que tu estás aqui. Com meu coração posso te ver. E te peço, vem manifestar a graça em mim. Esta comunhão renova o meu viver. Sim, eu sei, Jesus, que vais falar em mim. Com meu coração posso escutar. E te peço, vem manifestar a graça em mim. Com teu corpo e sangue vem me transformar. Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e terei a salvação. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. A Eucaristia se faz vida em minha vida. Te recebo, meu Jesus, no coração. Esse teu olhar me envolveu, e quando vi, já não era eu, mas tu, Jesus, a viver em mim, a viver em mim. Essa tua voz em meu coração fez meu peito abrir e eu quis te seguir. Tu me seduziste com o teu amor, com o teu amor, amor. Me seduziste, Senhor,
esse teu olhar me envolveu. E quando vi, já não era eu, mas tu, Jesus, a viver em mim, a viver em mim. Essa tua voz em meu coração fez meu peito abrir. Eu quis te seguir. Tu me seduziste com o teu amor, com o teu amor, amor. Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E hoje eu vivo pra te amar e te adorar, ó Altíssimo. Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E hoje eu vivo pra te amar e te adorar, ó Altíssimo. Oremos. Infunde em nós, Senhor, o Espírito do vosso amor e fazer que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo ainda hoje passa no meio de nós e nos chama. Esta é a hora de ouvir a palavra que nunca ouvimos ou de escutar novamente a que esquecemos, a fim de nos tornarmos discípulos verdadeiros, animados por aquilo que ouvimos, desejosos de comunicar essa boa nova aos outros, como fez André a seu irmão Pedro. Hoje, segundo domingo do mês, dia de trazermos ao altar do Senhor o nosso compromisso com a nossa comunidade paroquial, nosso sinal de gratidão, de partilha, também nossa generosidade para com a nossa missão de evangelização. Façamos a oração do dizimista, mais uma vez ofertemos o nosso dízimo. Recebeis, Senhor, a minha oferta, não é uma esmola porque não sois mendigo, não é um auxílio porque não precisais dele, também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão, pois o que eu tenho recebi de vós. Amém. Ofertemos em favor do nosso dízimo. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Um coração para amar, para perdoar e sentir
me deste um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar somente um instante ainda, Dorani, para os nossos avisos. Apenas a nossa programação de São Sebastião, partilhar mais uma vez com a comunidade, convidá-los para estarmos juntos no dia 17 de janeiro, onde receberemos aqui o cônego Luiz Carlos. O cônego Luiz Carlos é uma vocação oriunda de nossa paróquia e é sempre uma alegria ele retornar para celebrar conosco a Eucaristia. O senhor bem conhece o cônego. Ele mesmo me procurou se convidando, dizendo: você não vai me chamar dessa vez para celebrar? Eu falei: claro que vou. E ali mesmo agendamos dia 17, ele estará conosco. No dia 18, receberemos o padre Bruno Borba, que foi nosso vigário paroquial. No dia 19, receberemos Dom Célio Calixto, que é o bispo animador do nosso Vicariato Oeste. Essas 3 missas desse nosso tríduo, sempre às 19 horas. No dia de São Sebastião, nossas missas, 7, 9, 11, 14, 17 horas, campal, seguida de procissão. Ao longo de todo o dia, as nossas barraquinhas, e com a chegada da procissão também a nossa festa externa. Seguimos com a nossa festa no dia 4 de fevereiro. Estaremos aqui no Cassino Bangu, com o nosso almoço em honra a São Sebastião. Será também o nosso baile de carnaval. Você pode adquirir o seu convite com os coordenadores de pastorais de nossa comunidade paroquial. Encerramos os festejos de São Sebastião com a nossa corrida, ou melhor, a corrida vem antes do almoço, né? Também a nossa corrida no dia 28, um domingo, a 7ª edição da nossa corrida e caminhada de São Sebastião. Desde já, vamos começar agora a solicitar a participação da comunidade paroquial. Vocês bem sabem o número de pessoas que vêm para participar da nossa corrida. Nós precisamos ter um bom staff para acolher essas pessoas que vêm conosco celebrar em honra ao nosso padroeiro, a nossa corrida e a nossa caminhada. Seja generoso, dizendo também o seu sim, doando um pouco do seu tempo para nos ajudar em nossa corrida e em nossa caminhada de São Sebastião. Dona Ani, mais uma vez, nossa gratidão pela sua presença entre nós, aqui em nossa paróquia, também dedicada a São Sebastião. Deus possa abençoar sempre seu propósito, o propósito do seu coração, sempre missionário, sempre dedicado às necessidades do seu povo. Dona Ani, em toda a sua missão, acompanha de perto todas as circunstâncias que nós passamos enquanto povo de Deus. Recentemente esteve conosco e sofreu e foi aqui alvo da violência, sendo assaltado saindo de Bangu. Ontem também, saindo de mais uma atividade da Trezena, viveu os aperreios que nós vivemos sempre na rua por conta das chuvas. E hoje, quando chegava, ele mostrava a placa do seu carro que havia perdido por conta das enchentes. As circunstâncias
de sofrimento do nosso povo são grandes. E que bonito a gente perceber que nós temos um pastor que acompanha de perto todas essas circunstâncias, positivas e negativas. E sempre diante das circunstâncias negativas, seu coração se compadece, movendo toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro à solidariedade, à comunhão, para assistir aqueles que mais necessitam e aqueles que sofrem. Aqui a nossa gratidão, aqui o nosso reconhecimento pelo seu pastoreio, aqui a nossa gratidão pelo seu coração generoso, por ser um pastor que nos acompanha de perto, sempre atento às circunstâncias do seu povo. Nós agradecemos, uma salva de palmas ao Senhor como nosso reconhecimento de gratidão por sua vida dedicada à nossa Igreja do Rio de Janeiro. Muito bem, muito obrigado, Padre Filipe. Aliás, Cônego Filipe, né? Esqueci de agora, Cônego Filipe, vigário episcopal aqui do vicariato, além de pároco daqui. Não agradeço as palavras e que o Senhor nos conduza sempre mais nessa busca de nos colocar a serviço uns dos outros. Mais uma vez, repito aqui para vocês e através dos nossos meios de comunicação, o apelo, justamente nós temos várias paróquias hoje, que devido à questão de estarem inundadas e cheias d'água, não tiveram missa hoje de manhã. Temos sacerdotes que tiveram que sair de casa também, e ir para outras casas de outros padres, outros paroquianos também, que tinha casa inundada, fora o povo também, ficou sem casa, ficou sem móveis e tudo mais, em várias regiões, do Acari, do Jardim América, Pavuna e tudo mais. Né? Eu pedi a placa em algum desses lugares, o Ricardo de Albuquerque, acho que perdi a placa ontem, né? Se alguém achar, me pode devolver, porque eu preciso colocar de novo no carro, né? Mas são situações, né, que nós queremos ser solidários e ter a campanha agora, tanto de dinheiro, quem puder ajudar, tem a conta da Caritas da Arquidiocese, que depois dará o que é necessário a quem for preciso, ou então água, alimentos, roupas, que as paróquias arrecadam, e depois pode levar na catedral, que depois se encarregará de fazer chegar até as várias situações que existem em nossa cidade. É o que nós podemos fazer enquanto igreja, solidários e fraternos. Mas supõe também que haja outros trabalhos para que diminua as enchentes, né, na cidade, também em alguns lugares, algumas vias expressas, como a Brasil, por exemplo, que foi recentemente reformada, cheia d'água também. Ou seja, nós somos chamados a fazer as coisas para que diminua um pouco as várias situações que existem na cidade, para que nós tenhamos mais segurança e mais facilidade de deslocamento. Desejo a vocês um bom tríduo de São Sebastião, uma boa festa, né? A corrida de São Sebastião, que o Padre Filipe faz questão de organizar, só que essa ele não corre, ele só organiza, né? Pois é, o David está do seu lado lá, não sei se vai acontecer esse milagre. Mas também agradecemos a essa oportunidade, faça uma bela festa, e que nós continuemos caminhando, e que se estamos bem na metade do primeiro mês do ano, que cada dia desse novo mês seja para todos nós um trabalhar pelo bem, pela fraternidade e pela paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe com toda a bênção celeste, para serem sempre santos e irrepreensíveis em sua presença. Derrame sobre vós abundantemente as riquezas da sua glória. Vos instrua com a palavra da verdade, vos eduque pelo evangelho da salvação e vos enriqueça com o amor fraterno por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixar-me guiar.
São 11 horas mais 36 minutos e você acompanhou então essa celebração eucarística transmitida ao vivo aqui da paróquia de São Sebastião em Santa Cecília, aqui no bairro de Bangu. Você que está conosco através da Rádio Catedral FM 106,7. Seguimos com a nossa programação e você que nos acompanha através da Web TV Redentor, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. A Web TV Redentor, com certeza também registrando os momentos mais importantes dessa trezena de São Sebastião. A web encerra agora a sua transmissão e vai transmitir logo mais também a última Eucaristia, encerrando esse 8º dia da nossa trezena de São Sebastião, lá da paróquia de São Brás, em Campo Grande. Porque agora, na programação da nossa Rádio Catedral FM, está conosco na ponta da linha o nosso querido Padre Iago, ele que é pároco da paróquia de São José em Barros Filhos, inclusive ele que ontem recebeu a nossa comitiva da trezena de São Sebastião na capela de São Sebastião, motivo de alegria.